Diz assim a palavra de Deus: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando, errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, mais ou menos 100 metros, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu-lhe de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Meu irmãozinho, meu amigo, entra aqui. Põe o irmãozinho que está ali fora, põe ele sentado, vê se ele quer entrar. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele prometeu um filho a Abraão. Sabemos que Deus visitou Abrão, ainda Abrão, né? Na terra dos seus pais, em Ur dos Caldeus. Essa cidade distava a cerca de 160 quilômetros da Babilônia, na região hoje conhecida como Iraque. De lá é da onde Abraão sai, né? Sua família é de lá. Deus disse para Abrão, Abraão, ainda chamado Abrão, Deus disse para que ele saísse daquela terra, saísse do meio da parentela, saísse da casa dos pais e fosse para um outro lugar, sem GPS, sem endereço, mas que fosse, e faria dele uma grande nação. Deus prometeu um filho a Abrão, e que Sara geraria um filho, e esse era o filho da promessa. Essa era a promessa de Deus para Abraão. Então há uma promessa de Deus. Acontece que entre a promessa de Deus e o cumprimento dela existe um tempo, e esse tempo não é meu, não é seu. Esse tempo não é nosso, nós não controlamos, nós não ditamos as regras. Quem dita as regras é aquele que prometeu, é do jeito que ele quer, é do jeito. Quem cria as regras, irmãos. Quem cria algo, cria as regras. É Ele que fez a promessa, é Ele que sabe o tempo. E Deus prova a paciência de Abraão por muitas vezes, né, pastor, a Bíblia mostra Deus provando Abraão. E em muitos aspectos Deus prova a paciência de Abraão. Não prova, pastor? Em muitos aspectos. E Deus falou, Deus prometeu, mas Ele tem a hora certa de agir. Deus não trabalha com o meu nem com o seu relógio. Não. E nem tampouco no nosso contexto. Não importa o seu contexto, importa o tempo de Deus. Não adianta você querer apressar o negócio. Deus não trabalha do nosso imediatismo. Deus não age assim, irmãos. Não é porque Deus te fez uma promessa e você está aflito, Deus tem que me socorrer agora com a promessa. Não, não tem nada a ver a sua aflição momentânea com o tempo da promessa. Não tem nada a ver. Deus vai te dando escape.
né? Deus vai entrando com providência até que a promessa seja cumprida, mas o tempo da tua angústia, da tua aflição, não tem nada a ver com o cumprimento da promessa. Escute, tem uma frase que eu gosto muito, sempre repito: Deus, Ele não se curva à nossa pressa nervosa. Não adianta, você pode espernear para lá, para cá, pode gemer, pode reclamar, pode murmurar, murmure, filho. Mas Deus não está nem aí, ó. Deus não se curva. Falou, coitado, está nervoso. Não, o tempo é o tempo. É o tempo de Deus. Deus é soberano. O controle e a história está em suas mãos. Deus é soberano, irmão. O que você pode fazer é orar, clamar, se humilhar. Deus entra com providência. Deus entra com providência. Socorro, Deus entra com socorro. Ajuda, Deus entra com ajuda. Deus sempre vai fazer isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí, nós vamos adiantando, tá? Falamos que Sara, eu estava falando hoje com o pastor hoje, antes de começar o culto, que nós falamos que Sara não teve paciência, que eles se precipitaram, quando Sara diz a Abraão para se deitar com Agar. É verdade, é bem verdade. Eles se precipitaram. Mas se olharmos a cronologia entre o tempo da promessa e o tempo que Deus cumpre, você vai ver que Sara, até acontecer aquilo com Samuel, Sara suportou 11 anos, né? E ela não era novinha, não tinha 30 anos. Então, para você falar que ela não teve paciência, vamos ter cuidado também, porque ela... E assim, irmão, Deus está começando a se revelar para a humanidade. Não é como hoje nós temos esse conhecimento. A revelação de Deus à humanidade foi gradativa, porque a humanidade não conseguiria suportar. Então é gradativo. E Deus foi dando, nas suas dispensações, Deus foi se revelando de uma maneira até que nós chegássemos ao conhecimento que temos hoje, que não conhecemos tudo. Conhecimento perfeito só na glória. Na glória. Então é verdade, mas a gente olha a cronologia, ela se portou ali cerca de 11 anos. Ela olha para Abraão um dia, olha para ela com a idade avançada, e o que eles vão fazer? Eu vou te falar uma coisa. O que a lei daqueles homens daqueles dias dizia? Os direitos e deveres daquela época, primeiro, era transmitido de boca em boca, lá pelos babilônicos mesmo, leis que não eram registradas e mudavam, não era, pastor? Constantemente, e havia uma confusão, havia muita confusão, até que o rei Hammurabi, da Babilônia, ele, baseado nas leis de Talião, que era o olho por olho, dente por dente, ele criou o Código de Hammurabi, um conjunto de leis para controlar a sociedade. Esse foi o primeiro conjunto de leis da humanidade, foi o Código de Hammurabi, rei da Babilônia. Talvez você esteja se perguntando, e o que tem a ver Abraão com Sara, com o Código de Hammurabi? É exatamente o que Sara fez. Ela pega o código, a lei de Hammurabi, que dizia que Abraão podia pegar a serva e deitar-se com ela. Saiu do propósito de Deus? Saiu, é claro que saiu, mas ela usa a lei daquela época. Ela olha para si, eu já estou velhinha, daqui a pouco já era, Abraão, já 90, cadê o filho, né, pastor? Então a gente precisa ter certos cuidados também. Então, no Código de Hammurabi, o homem poderia coabitar com a serva, usando a lei a seu favor, e é isso que Sara faz. Sara manda que Agar se deite com Abraão, ela não pede, ela manda. Primeiro que ela era uma serva, era uma escrava, então ela manda, justamente para quê? Para facilitar a promessa de Deus. Oh, meu Deus. Só que tem um porém, amado, Deus também não trabalha assim. Você não tem que procurar jeitinhos para que a promessa de Deus se cumpra. Não, isso não existe. Não está bem por aqui. Não procure jeitinho, porque vai dar errado. Desse jeitinho, então, nasce Ismael.
Mas Ismael não é o filho da promessa. Por causa desse erro, 13 anos Deus fica sem falar com Abraão. 13 anos. No capítulo 17, versículo 1, Abraão já com 99 anos, o Senhor aparece a ele e lhe diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, rapaz. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo: ei, Abraão, eu sou o Deus poderoso, Abraão, eu posso todas as coisas. O que é que você fez? Anda na minha presença, anda correto na minha aliança que eu tenho com você. Eu te chamei para andar na minha presença, eu fiz um concerto contigo, seja perfeito em nossa aliança. Escute, Deus te fez promessas. Não tente arrumar jeitinho para que se cumpra, apenas tenha fé e aguarde nele que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Então, depois de um tempo, Deus visita Sara para cumprir a promessa. E deixa eu abrir um parêntese. Deus é fiel. E Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez. Tem gente que não pegou ainda. Tem gente que não entendeu ainda, eu vou repetir. Deus é fiel. E Ele vai cumprir a promessa que Ele te prometeu. Recebe a palavra rema. Aleluia. Então nasce Isaac. Nós não vamos entrar aqui nos pormenores por falta de tempo, da dúvida de Sara e etc. Agora na casa de Abraão, quando nasce Isaac, em vez de um tem dois. Mas a filha da promessa era só um. Tem dois meninos. Um já está crescido, já está grandinho. E quando chega o dia da desmama, Israel tem o dia da desmama, que é um banquete danado, viu? É uma festa. Na hora que o menino para de desmamar, eles fazem uma festa na casa. Convida parentes, convida amigos, aquilo é uma alegria. E Abraão vai fazer isso. Abraão dá um banquete, todo mundo feliz, promessa concretizada. O menino desmamou, olha a promessa de Deus aí como é que está. Já até desmamou, Deus é fiel. Mas no capítulo 21, versículo 9, Sara, no versículo 9 do nosso texto, vê Ismael zombando, provavelmente de Isaac. Ismael zombava dele, não diz o que foi, mas zombava, e isso ofendeu a Sara. Por causa disso, ela diz a Abraão: olha, pega essa mulher e manda ela embora daqui. Eu não quero mais Agar na minha casa, manda que ela, tira ela daqui com o menino. Por causa de uma atitude de um menino, de Ismael com Isaac. A dureza do coração de uma pessoa. A mulher que serviu tanto tempo. Abraão vai pegar essa mulher que era egípcia, lá no capítulo 12, quando ele peregrina pelo Egito, ele vai pegar ela de escrava e leva para ele. A mulher serve como escrava, te dá um filho, e por causa de uma atitude de um menino, lança ela no deserto. Deixa ela morrer lá. Só que essa palavra dói no coração de Abraão. Em outras versões, diz que Abraão ficou penoso, porque na lei de Hammurabi também, a lei tinha que ser cumprida, ele não podia fazer daquela maneira não. Mas Abraão vai escutar Agar, e vai dispensar essa mulher no deserto, à sua própria mercê. Só que Deus, que nunca está alheio aos acontecimentos, ele entra na história de novo. Abraão, eu estou no negócio, deixa comigo. Eu estou no negócio. Deixa eu dizer uma coisa. Deus vai pegar essa circunstância de aparência de derrota. E para você que está nos acompanhando em casa, eu não sei a tua situação não. Mas Deus vai pegar essa circunstância de aparente derrota e vai transformar em vitória, porque Ele é Deus. Parece que acabou, mas Deus vai transformar em vitória. Esse é Deus.
Certamente alguém pensou, e agora? Talvez o servo de Abraão, o que vai ser de Agar e Ismael? Mas em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou cuidar deles. Abraão, eu vou cuidar. Pela madrugada, Abraão despede Sara e Agar. E sabe o que Abraão dá para ela? Uma escrava que ele pegou lá no Egito, na sua peregrinação, serviu na sua casa. Na hora que não acreditava, Sara não acreditava mais na promessa, deu-lhe um filho. Ele diz aqui: Sara, um potinho de água e um pedaço de pão e some. Abraão, pai da fé. Abraão, amigo de Deus. É fácil falar das qualidades, né? Mas Abraão faz isso. Ó, pega esse pedaço de pão e vai embora no deserto. No deserto com o menino. Agora ela sai sem rumo, com seu filho, com um pedaço de pão e um pote de água no deserto. Você já parou para imaginar na crise dessa mulher? Se põe na situação, por um momento, na situação de Agar, tente se colocar no contexto e pense na crise dessa mulher. Com um filho, sem comida, sem água, no deserto, sozinho. E tem mais, ela não pode voltar para o Egito, porque a lei de Hammurabi também proibia, porque ela era escrava de Abraão. Ela não podia entrar lá sozinha. Vai para onde? Vai para onde? Vai morrer. Vai morrer. Mas escute, Deus permite algumas crises. Deus permite algumas lutas. Deus permite que você passe por momentos difíceis, mas tem uma coisa: se você confia, você jamais vai estar só. Deus é justo, e Ele está a par da situação, Ele sabe das injustiças, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe o que você tem suportado, Ele sabe até onde você pode chegar, e Ele cuida de você. Em nome de Jesus, nessa noite, receba. E ela tem algumas crises. A primeira crise, 21:10. Primeira crise, 21, versículo 10. E disse Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, como Isaque. Primeira crise dessa mulher. Parece que Sara não tem nenhuma culpa, né? Parece que não foi ela que mandou, que pediu. Mas a primeira crise dessa mulher é a rejeição. Ela vai se sentir rejeitada pelo seu senhor, vai se sentir rejeitada pela sua senhora. Agar está sendo rejeitada por alguém que provavelmente, quando ele peregrinou no Egito, levou ela. E agora a mulher, depois de tantos anos servindo, ela está sendo rejeitada. Serviu para dar um filho, e agora está sendo rejeitada. Meses de gestação, carregando aquele menino no seu útero, no seu ventre, servindo Abraão e Sara. Agora Sara simplesmente diz: vai embora, eu não quero você mais aqui. É duro, isso é duro. Isso traz complexo de inferioridade, problemas psicossomáticos na pessoa, depressão. Muitas pessoas vão ao suicídio por causa de rejeição. Muitas pessoas se isolam por causa da rejeição. Muitas pessoas vão se afastando das pessoas por causa da rejeição, até mesmo dentro das igrejas, quando são rejeitados. Porque é o menorzinho, para que ele não serve.
E Deus coloca ele ali, mas a pessoa despreza, ignora. E a pessoa vai se rejeitando, ele vai defiando até que não consegue mais ficar naquele lugar. Porque lançaram ele fora da igreja por causa disso e não sabe, não percebe, por causa da rejeição. Até dentro da própria igreja, as pessoas têm que ser acolhidas, as pessoas têm que ser amadas, as pessoas têm que ser abraçadas, as pessoas têm que ser valorizadas. E é para isso que existe igreja. Se não for, perdeu o sentido. Sara nem chama ela pelo nome, pastor. Ó, diz a essa aí, não é mais H. Diz a essa aí, ó. Mas deixa eu falar com você que está nos assistindo. Deus não te rejeitou. Deus não te rejeita. Deus nem balde de lixo tem. O que o homem despreza, Deus vai lá dar um trato, dar um banho. Ele vai te honrar nessa terra. E você vai ser canal de bênção, e aqueles que rejeitaram vão ter que ver. Alguém te lança fora, mas Deus diz: eu quero. Alguém te despreza e diz: é minha. É minha, é meu. Segunda crise, capítulo 21, versículo 14. Segunda crise. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. E também lhe deu o menino e despediu, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. O que significa errante? Sem direção, sem rumo. Como dizem por aí, sem eira nem beira. No ditado secular, não é, pastor Sérgio? Sem um destino certo. H agora está sem direção. Ela foi desprezada. E agora ela está sem rumo, sem direção. Imagine H com o seu filho, rejeitada e sem direção, no deserto. Como faz? Quem sabe você está batendo de porta em porta. Bate em uma, bate em outra, não tem nem certeza de nada. É um deserto de incerteza. Mas Deus vai ao teu encontro e vai colocar você no caminho certo, no lugar certo, no lugar da bênção, vai te direcionar e você não vai ficar ermo. Não. Por mais que o mundo queira, os inimigos queiram ver o seu fim, ver você perdido, Deus te dá a direção, Deus te dá o caminho, Deus te dá o rumo e guia os seus passos. Falta 5, esse relógio é desviado. Mas não. Terceira crise, então. Gênesis 21, versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Qual é a terceira crise? A falta de recurso. Rejeitada, sem rumo, sem direção e sem recurso. E no deserto. Quer lugar de morte pior que esse? Qual era o destino de Agar? Onde ela ia chegar? Morte. E não ia longe, ela estava logo ali. A carranca da morte estava sorrindo, estava aberta para Agar. Estava só esperando. Agora acabou a água e o pão. E ela tem 2 problemas. Que ela mesma, rejeitada, sem direção, sem recurso, tem o seu filho que chora. E aí dói no coração de uma mãe. Que aí só, por mais que nós homens possamos querer entender, nós não vamos ter a exata compreensão de quem leva uma criança no seu ventre. Menino chorando, com fome e sem água. Pastor, que crise terrível. Ela chora. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore. Se afasta a distância de um tiro de flecha, mais ou menos 100 metros.
esperando ele morrer. Porque o papel da crise é esse, matar. O papel da crise é acabar, é destruir sonhos. O papel da crise é destruir projetos, é destruir planos, é ver você arrasado, de cabeça baixa e acabado. Mas Deus se levanta no meio da crise, pega na sua mão e te levanta. Porque para Deus não existe crise, Ele é o Senhor da história. Agora está aqui em meio a essa crise. No deserto, quem vai passar para socorrer Agar? Está no deserto. Afinal, é o deserto de Beceba. E no deserto, você sabe disso, é você e suas crises. E Deus. E Deus. As pessoas mais próximas podem até tentar ajudar, mas tem deserto que não vai. Não, é você, suas crises, o deserto para você se virar com ele, e Deus, se tiver Deus na vida. Se tiver Deus na vida, está tudo bem, você atravessa o deserto. Se não tiver, nego. Se não tiver Deus. No deserto só sobrevive quem tem Deus. Seja lá qual for o deserto. No deserto, você não vai a lugar nenhum se não tiver Deus. Pode tentar que você não vai não, nego. Mas Deus entra em cena. Deus é Deus. Como não amar esse Deus? O que é que diz aí no versículo 17? Nós estamos adiantando, viu? Para a gente não estourar muito tempo aqui. E ouviu Deus a voz do menino. Deus é maravilhoso. Deus não está alheio não, irmão. Às vezes você diz assim, Deus me abandonou. Mentira sua, para de falar bobagem. Talvez você que não esteja escutando mais a voz de Deus e fala bobagem. Talvez oramos pouco. Talvez jejuamos pouco. Talvez pensamos mais em nós. E na hora que precisamos doar-nos a Deus, a gente não se doa. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Mas havia morte. Estava tudo programado para a morte. Estava tudo programado para acabar em desastre. Mas o Senhor da história entra. Espera aí. Ele disse a Abraão: eu estou no caso. Se Deus entra no negócio, não tem situação difícil. Deus pode todas as coisas. Em outras versões diz: porém Deus ouviu. E esse porém de Deus é que é, nego. Porque quando entra o porém de Deus, acabou. O negócio era para a morte, porém Deus entrou. O negócio era para estar destruído, porém Deus entrou. O negócio era para ter fim, porém Deus entrou. Quando entra o porém de Deus, acabou. Deus muda a história. Tudo está programado para a morte, mas o porém de Deus está na vida de Agar, e Deus garante a continuidade da história. Talvez você esteja aflito, talvez você esteja sem esperança, talvez você não consiga mais ver a solução. O céu está de bronze, mas Deus vai fazer tornar-se céu de brigadeiro, porque o porém de Deus entra na sua história. Entra na sua história. Onde havia morte, Deus levou vida. Onde você não está vendo possibilidade, aí que Deus vai te surpreender. As pessoas podem te abandonar, como fez Abraão e Sara com Agar, mas Deus não. Deus vai te surpreender. O que é que diz o versículo 19 para a gente finalizar? E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, mas não tinha água. Não tinha água, o menino ia morrer. E encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu. Se Deus é contigo, não adianta Satanás vir com sentença de morte. Se Deus está no negócio,
Não adianta os inimigos se levantar e dizer que não vai. Vai sim, porque Deus disse a Abraão, o negócio é comigo, eu entrei agora. Eu entrei na história. Talvez alguém disse para você, acabou, desiste. Mas e Deus diz o quê? Tenha ânimo, confia, porque eu te surpreendo com o meu sobrenatural. Deposite a tua fé no Criador. Não olhe para a circunstância do momento. Deus não se importa com isso. Mas se Ele prometeu, você vai não, você já conseguiu. Você apenas não viu. Sabe, fica grávido do milagre. Fica grávido do milagre. Sabe o que é isso? Sabe o que? Eu estou grávido do milagre. Uma hora ele vai nascer. Deus está gerando um milagre. Deus está gerando um milagre, você não está vendo. O sobrenatural de Deus entra na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei se é na vida financeira, eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é na justiça, eu não quero nem saber qual seja o problema, eu só sei que está nos anais, está lá nas mãos do Senhor, e quando Jeová põe a mão, sai de baixo. Recebe o sobrenatural de Deus na sua vida nessa noite. Aleluia. Põe a tua fé no Criador, não é na palavra do pastor Aguinaldo, do pastor Zelito, da missionária Dilde, não. O Deus que operou na vida de Agar, quando todos acharam que ela ia morrer ali, Deus fez ele também chefe de uma grande nação. Pai de uma grande nação também. Deus faz do impossível possível. Deus traz, irmãos, à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe. Você não está vendo ainda. Mas nos planos de Deus ele já vai concebido em nome de Jesus. Recebe. Tome posse da tua vitória. Eu te peço para você ficar em pé. Se coloque em pé para a gente fazer um minutinho de oração. Aleluia. Oh Jesus. Tu és Deus. O Deus da história. O Deus que, quando o Senhor quer agir, meu Deus, não importa, não tem circunstância, não tem dificuldade, o Senhor é Deus da história. Como o Senhor operou na vida de Agar, Senhor, como o Senhor operou na vida de Ismael, ali daquele menino. Há pessoas aqui, Senhor, tem nos assistido, pessoas dentro desse tempo, porque nós todos temos nossas dificuldades, Senhor. Nós todos temos nossas necessidades e muitas vezes olhamos para nós mesmos e não vemos possibilidade, porque é isso mesmo. E graças a Deus, Senhor, que o impossível é para Ti. Não há impossível, Senhor, no mundo espiritual. Nós cremos na vitória, Senhor. Entra. Meu Deus, aquela sentença que era de morte, em nome de Jesus, vai estar agora destruída essa sentença. Onde havia morte, a vida, em nome de Jesus. Onde estava decretada a derrota, está decretada a vitória agora, em nome de Jesus. Onde estava decretada a falência, está decretada agora a vitória, é progresso, é prosperidade, é bênção do Senhor. Em nome de Jesus, seu Pai, faz isso, para a glória e honra do Teu nome. Nós cremos, em nome do Senhor Jesus. Missionária, Deus abençoe.